É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora da fome no Brasil e no mundo com o Walter Bellick, que é economista e cofundador do Instituto Fome Zero. Walter, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, essa semana nós tivemos muitas discussões sobre esse assunto com a divulgação do mapa da fome, que mostrou uma melhora da situação do Brasil, o que não significa que estejamos bem. O Brasil continua no mapa da fome, são 8,4 milhões de subnutridos, aí tem a desnutrição crônica, tem a insegurança alimentar, que atingiria 39,7 milhões de brasileiros, tem a moderada, tem a grave, tem a leve, então são vários níveis de insegurança alimentar. Houve uma melhora, de acordo com o governo brasileiro, no mundo a fome só não aumentou porque o Brasil conseguiu melhorar. E eu queria saber como é que você avalia esses dados. Tem questão de censo, de atualização dos números da população, mas você concorda com esses dados? Sim, os dados mostraram uma tendência que a gente já vinha observando através das pesquisas do IBGE. Então o IBGE ele fez pesquisas em 2018 e depois voltou a fazer agora em 2023. Entre esses anos, quando não aconteceu pesquisa nenhuma, o IBGE praticamente se desarticulou, nós tivemos algumas pesquisas que foram levadas por ONGs, pelas universidades. E já se mostrava a partir de 2022, final de 2022, uma queda significativa do número de pessoas em situação de fome e insegurança alimentar. Agora, de fato, a situação que preocupa é a situação mundial, porque nós temos um objetivo de desenvolvimento sustentável para 2030 e continuamos praticamente no mesmo nível de pessoas em situação de desnutrição, o que é muito grave. Isso está colocado inclusive na reunião do G20, o presidente Lula participou dessa reunião, ele defendeu muito a posição dos governantes no combate à fome, ele acredita que o Brasil possa sair do mapa da fome aí, em um prazo relativamente curto, atribuindo a programas de governo. Lembrando que o Brasil saiu do mapa da fome, já em 2014, ficou até 2018 fora desse mapa. Isso. Eu achei interessante, durante a reunião do G20 foi feito o lançamento do Aliança contra a Fome, que é uma aliança de países, de organizações sociais e principalmente de acadêmicos, de filantropia. Há um chamamento mundial para que a gente possa articular programas que sejam efetivos de combate à fome. E aí o Brasil tem muito a ensinar a outros países. O Brasil já tem cooperações internacionais, a Embrapa, por exemplo, com outros países, e é possível organizar essa cooperação Sul-Sul, tendo como base uma proposta de financiamento para os países, basicamente. Porque quando se fala em desenvolvimento, uma pequena parcela apenas dos recursos vai para essa questão do combate à fome, não é? É verdade. Calcula-se que apenas 35% dos recursos de desenvolvimento vão para programas de combate à fome, o que é um contrassenso, porque se gasta mais em armas, por exemplo, do que para alimentar a população. E muitas soluções são muito fáceis. São soluções em nível de consumo, são soluções educacionais, onde você pode melhorar o aspecto de escolha de alimentos, reduzir desperdício. Tem uma série de coisas que são pontuais e muito fáceis de fazer que a gente poderia estar fazendo para resolver os problemas imediatos. Agora, não é só assistencialismo. Pelo contrário. É interessante que mesmo as agências internacionais fazem um chamamento contra o assistencialismo. A ideia de que você vai doar cestas ou aquelas ajudas humanitárias está mudando no mundo. Então a ideia é que os países se capacitem a produzir, a população local, a agricultura familiar, se capacite a produzir e possa fornecer isso daí para a população. Não só produzir, mas também distribuir, comércio, etc. Então, está se mudando essa visão de que você vai dar uma cesta básica e vai resolver o problema. Mas isso tem uma importância também para aquelas pessoas de menor renda ou desempregadas mesmo, que não têm nenhuma assistência. No próprio Brasil, nós temos diferenças regionais muito grandes.
né? Então, tem uma parte da população fora das grandes cidades que não tem nem essa condição de assistencialismo, né? Bom, é verdade. As cestas básicas são importantes em situações críticas, calamidades, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Mas a política mudou bastante desde final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando se estabeleceu programas de transferência de renda em lugar de distribuição de cestas, se mudou um pouco a dinâmica. Então você distribui a renda e o cidadão, a população, vai fazer as suas compras, normalmente em mercados locais, e ativar, dinamizar os mercados locais. Então, há uma mudança. Tanto é que as cestas básicas ainda têm um peso importante, mas perderam muito a importância ao longo do tempo. Agora, como é que se pode fazer essa transferência? Seria em programas como Bolsa Família? Então, o Bolsa Família é um exemplo bem acabado de um programa de distribuição de renda com condicionalidades. Então, a transferência se dá a partir de obrigações que essas famílias assumem junto ao governo, junto aos órgãos que fazem a transferência. No caso do Bolsa Família, criança na escola, exames pré-natal para as famílias e acompanhamento da assistência social. Então, é muito importante isso daí, porque isso garante que, vamos dizer, novas gerações não vão passar por aquilo que essas gerações estão passando. Agora, Walter, você falou da questão de estimular a produção agrícola. O Brasil tem oferta de alimentos, não é? Aliás, a gente lidera em vários produtos as exportações globais, inclusive. A gente pode abastecer o mundo e temos brasileiros passando fome. Então, a nossa situação é muito diferente do que ocorre na África ou em alguns países da Ásia. Nós temos uma grande produção de alimentos. O Brasil é o quarto maior produtor de alimentos do mundo. Então, a disponibilidade está presente para a população. O que falta é renda. Então, você ter o alimento não é uma condição suficiente para combater a fome. Você tem que garantir que as pessoas possam ter acesso a esse alimento. E acesso quer dizer, seja comprar, seja fazer uma escolha consciente de produto saudável, porque dentre os problemas de insegurança alimentar está também a obesidade. Então é muito importante, aliás, esse é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio. Inclusive, saber aproveitar os alimentos da forma correta. Saber aproveitar, e poder usar aquele alimento da melhor forma possível. Agora, qual que é o trabalho do Instituto Fome Zero? Bom, o Instituto, ele funciona, ele reúne uma série de pesquisadores e uma série de militantes, pessoas que trabalham na área de alimentação e desenvolve trabalhos, pesquisas, projetos. Agora, por exemplo, nós lançamos uma cartilha para as eleições municipais, porque nós vemos o município como um elemento fundamental nessa equação de combate à fome. Então, não é a decisão lá em Brasília, unicamente, que vai resolver o problema da fome no Brasil. Está ao alcance dos prefeitos, por exemplo, uma série de programas e ações que podem ser tomadas, muitas vezes até acionar recursos que estão aí, recursos internacionais, recursos do governo federal, do governo estadual, que podem ser usados em soluções simples. Então, nós produzimos materiais. Então, a cartilha é um exemplo. Nós temos feito podcasts sobre a questão da insegurança alimentar, cursos, treinamento de pessoal e projetos também nos locais. Bom, e por fim, Walter, tem a questão climática, né? Nós estamos vendo previsões bastante pessimistas em relação ao que pode acontecer. Isso afeta a produção de alimentos e tende a agravar o problema da fome. Então, um dos elementos que explica essa resistência em reduzir o número de pessoas famintas no mundo é o problema das mudanças climáticas. Então, as grandes catástrofes estão, de fato, influindo, seja na produção de alimentos, seja no preço dos alimentos que vai ao mercado. Então, quando você tem uma certa escassez, isso impacta diretamente no bolso das pessoas e acaba levando a situações de insegurança alimentar. Então, qualquer planejamento tem que levar em conta, a partir de agora, também essa questão. Sem dúvida.
É isso, eu agradeço muito a participação do Walter Bellick, que é economista e cofundador do Instituto Fome Zero. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Com vocês.